aberta, vamos iniciar. Hoje nós vamos começar no versículo 1. Paulo vai dizer assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado, livrou você da lei do pecado e da morte. 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Até aqui por enquanto. Quando nós olhamos para o versículo 1, está dizendo, agora pois. Então Paulo está falando a respeito de um tempo. E a nossa vida é baseada no tempo. O tempo passado, aprendemos isso em português, né? Eu não gostava muito disso na escola, né? Passado, presente, futuro, e tem que aprender todas essas questões, conjugação de verbo e as demais coisas. Então, Paulo começa o capítulo 8 falando a respeito de um tempo. E que tempo Paulo está falando? Está falando do agora, não está falando do passado e nem do futuro, está falando do tempo agora. Ele está dizendo, hoje, agora, no momento que nós vivemos, não existe mais condenação. Então, nós precisamos entender que este tempo, este momento que nós vivemos, nós não vivemos mais debaixo de condenação. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas interpretam mal, muitas pessoas se colocam debaixo de um jugo que não precisa, muitas pessoas sofrem por causa da acusação do diabo, ou a acusação da própria mente, daquilo que nós erramos, falhamos e praticamos no passado. Mas Paulo está nos impulsionando a olhar para o agora. Então agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Então Paulo está falando de um tempo e está falando de uma condição. O tempo é agora e a condição é: não somos vistos por Deus como condenados. Lembre-se que nós estamos nessa caminhada, eu tenho falado. O importante não é como os homens nos veem, mas como Deus nos vê. Não que a gente não esteja nem aí para as pessoas, mas no sentido de que se os homens acham que eu estou certo e Deus está dizendo que eu estou errado, este é o mais importante. Então, mesmo que os homens estejam nos apoiando para o erro, e Deus está dizendo que nós estamos errados, o que importa é o que Deus está falando a nosso respeito. Então Paulo está dizendo, agora pois, nenhuma condenação. Então às vezes a nossa mente vem nos condenar dos nossos pecados praticados. Muitas vezes o diabo vem tentar nos condenar. Muitas vezes pessoas vêm tentar nos condenar. A respeito, lembre-se que nós estamos falando a respeito de salvação. O importante é olharmos para a palavra do Senhor e entendermos qual é a nossa real condição. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Aqui existe uma condição sine qua non. Uma condição que sem esta não pode existir. E esta condição é a principal condição da vida cristã. Se nós não entendermos o final do versículo 1, nada entendemos a respeito do cristianismo. Nada entendemos a respeito da salvação, nada entendemos a respeito da vida cristã.
Então Paulo está dizendo, agora, o tempo de agora, a condição de que não existe condenação, mas numa condição primária, estar em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu já estou condenado. Se você não estiver em Cristo, você já está condenado. Se o mundo não estiver em Cristo, já está condenado. Então a condição primária, a condição principal, a essência do Evangelho é estar em Cristo. Então veja, Paulo está dizendo, se eu e você, hoje e agora, estivermos em Cristo, estamos livres da condenação. Qual condenação? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você, livrou a mim, nos livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que o salário, a paga do pecado é a morte. Então, estando em Cristo, eu não estou condenado à morte, mas não esta morte física. O próprio Jesus disse, não temam aquele que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Esta é a pregação de Cristo. E é isto que Paulo está dizendo, se eu quiser estar livre da condenação do pecado e da morte eterna, eu preciso estar em Cristo. E estando em Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar em mim, e agora, no começo do versículo 2, chama da lei do Espírito da vida. Então, nós optamos, ou estamos condenados pelo pecado à morte eterna, ou estamos em Cristo e recebemos o Espírito da vida. Então é isto que Paulo estava ensinando e alertando aos romanos. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho na semelhança de carne. Nós estudamos domingo passado, capítulo 7, e o versículo 10 diz assim, vamos achar o versículo 10 aqui, ó. Paulo dizendo, e eu verifiquei que o mandamento, quer dizer que a lei, que me havia sido dado para a vida, se tornou um mandamento para a morte. E agora Paulo está reafirmando no versículo 3, dizendo, que a lei que veio para me trazer vida, na verdade me trouxe morte. Porque a nossa carne, o nosso homem natural, se mostrou incapaz de seguir e obedecer à lei. Então a lei que foi me dada para ser boa, acabou se tornando mal para mim. Não porque a lei é má, como diz o apóstolo Paulo, não porque Deus é mau, mas por causa da fraqueza da nossa carne. Mas lembre-se, Deus nunca é pego de surpresa em nada. As pessoas acham que Deus vai adaptando a história conforme vai acontecendo. Antes que nascesse, antes que Deus colocasse os fundamentos da terra, Ele já sabia a respeito disso. Antes que houvesse Gênesis 2 dizendo que Deus, no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus já sabia que, uma pessoa me perguntou essa semana, e se só Eva tivesse comido do fruto, e Adão não tivesse comido do fruto proibido, o que seria? Não sabemos, mas Deus sabia que Adão comeria. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo dá testemunho que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que Deus criasse Adão e Eva, Deus já sabia que teria que enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos trazer salvação. Então, o Evangelho não é uma adaptação. A vida cristã não é feita de adaptação. Deus não precisa adaptar as coisas. Deus sabe de tudo que vai acontecer, porque Ele está no comando de todas as coisas. Então Paulo está dizendo, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne,
Irmãos, o erro de muitos cristãos é confiar em si. É confiar na sua própria condição, é confiar nas suas próprias decisões. Pastor, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Certa feita eu disse para um jovem casal, vocês não podem estar frequentando tal ambiente. Isso não é ambiente para um cristão. Pastor, fique tranquilo, a gente sabe se cuidar. A gente sabe até onde pode ir. E foi, não voltou mais. Isso Paulo está dizendo, deixando claro. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Por causa da fraqueza da nossa carne. Se nós confiarmos em nós, se eu bater no peito e falar, Senhor, deixa comigo, eu resolvo a parada, a gente está fadado ao fracasso. Senhor não precisa interferir na minha vida, eu sei cuidar muito bem de mim. Eu não preciso de Deus, eu não preciso dessas coisas. Paulo está dizendo, a lei não funcionou por causa da fraqueza da carne. Agora Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Esses dias no curso de batismo, alguém perguntou dizendo, pastor, e a intercessão dos santos por nós? Não existe. É só Cristo que pode interceder. Porque todos que pisaram aqui nessa terra, exceto Cristo, pecaram. Falharam. É por isso que Paulo está deixando bem claro, dizendo que em semelhança de carne pecaminosa. A carne de Cristo era perfeita, o sangue de Cristo era puro. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Ele não errou, por isso que o sacrifício dele valeu. Um sacrifício só por toda a humanidade. Um sacrifício só por todos os salvos. Um sacrifício por todos os escolhidos. Um sacrifício só. Então, Paulo está dizendo, e Deus resolveu esta questão, enviando o seu próprio Filho na semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Eu falei aqui há pouco de Adão. Eva comeu do fruto, instigada pela serpente. Levou para Adão, e Adão, sabendo que não podia fazer, ele quis agradar a esposa. Comeu do fruto. E a Bíblia diz que eles pegaram folhas e costuraram as folhas para fazer roupa. A gente conhece uma folha fora do seu ambiente natural. Cortou uma rosa, cortou uma flor, uma folha, ela vai murchar. E Deus, então, quando visita Adão e Eva, lá no jardim, Adão, cadê você? Ouvi a tua voz e tive medo. Por quê? Quem que te falou? Que vocês estavam nus, que precisavam de vestimentas agora. Ah, eu comi, por causa da Eva, da mulher que o Senhor me deu, aí eu comi do fruto. A mulher falou, não é comigo, é com a serpente, foi a serpente. E ali houve o primeiro derramamento de sangue. Provavelmente um cordeiro foi morto, mas Deus teve que matar no animal, derramar o sangue no chão, para daquela pele fazer roupa para Adão e Eva. Ali simbolizando que só um sacrifício, e a Bíblia diz mais adiante, vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então agora Paulo vem dizendo, olha, e Deus resolveu essa questão, e encravou o nosso pecado na cruz, através da carne de Cristo. É interessante que Cristo, ele havia multiplicado os pães, o povo havia comido, barriga cheia, tinha sobrado 12 cestas de pão, e o povo estava atrás de Jesus, porque no outro dia achando que Jesus ia multiplicar o pão. E Jesus vem com um discurso pesado, dizendo, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. E a multidão disse, dura esse discurso de Jesus, quem poderá suportar? E foi embora. E a igreja de Jesus, que tinha 20 mil membros, agora tinha 12. Jesus vira para os 12 e diz, vocês não querem ir embora também? Então é isso que Paulo está dizendo, que por causa da carne de Cristo, é por isso que a gente participa da Santa Ceia, rememorando a carne de Cristo que foi rasgada por nós na cruz do Calvário, para nos livrar da condenação do pecado.
Se hoje eu tenho a certeza da salvação, se hoje você tem a certeza da salvação, se hoje você tem a certeza que a sua alma não vai no inferno, não é porque você é bom, não é porque você pratica boas obras, é porque Cristo cravou o nosso pecado na cruz do Calvário. Nós não temos mérito nenhum na salvação, mas Cristo tem todo o mérito. Vamos seguindo adiante, irmãos. Vamos para o versículo de número 14. No 14, Paulo vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, ser guiado pelo Espírito, o que é ser guiado pelo Espírito? Há tempos, uma pessoa chegou para mim e disse: eu sou guiado pelo Espírito. E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Como é que eu sei que é uma laranjeira? Só ver a laranja pendurada lá. É laranjeira, né? E a pessoa disse: eu sou pastor, eu sou guiado pelo Espírito. Não ora, não jejua, quase não aparece na igreja, não tem uma vida devocional com Deus, as amizades são todas erradas, e vem dizer que é guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é uma frase de efeito. Ser guiado pelo Espírito é uma vida devotada a Deus. Ser guiado pelo Espírito é abrir mão daquilo que eu quero para fazer aquilo que Deus quer. Eu quero ir para a direita, mas o Espírito está me impulsionando a ir pela esquerda. Eu quero falar, mas o Espírito está me mandando ficar quieto. Paulo era guiado pelo Espírito. Paulo diz: tantas vezes eu tentei ir lá, mas o Espírito não deixou ir. Paulo diz assim: o Espírito me impediu de ir a tal cidade e pregar o Evangelho, eu não fui. E ele diz assim: eu não queria ir, mas o Espírito me mandou, então eu tive que ir. Isso é ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, do nosso querer, das nossas ambições. O pastor Rubinho há pouco falou que nem sonhar a gente não sabe sonhar direito. E daqui a pouco nós vamos ver daqui um pouquinho para frente que nem orar nós não sabemos. Então, para ser guiado pelo Espírito, tem que ter uma vida santa diante de Deus. Tem que estar sensível à voz de Deus. Tem que discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do mundo, o que são as vozes das pessoas, discernimento. Vamos seguindo aqui. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem atemorizados outra vez, mas receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, o crente verdadeiro, ele não vive atormentado por nada. Principalmente, nós estamos falando sobre salvação. Pecado, lei, salvação. E esse aqui eu falo culto após culto, dia após dia, ano após ano. Se o crente não tem certeza da salvação, ele tem uma vida atormentada. Se o crente não tiver certeza da salvação, a vida dele é um tormento. E ele está debaixo da escravidão, novamente. É isso que Paulo está dizendo. Deus não nos deu espírito de temor. Dizer, hoje eu estou na igreja, amanhã não sei, vai que eu desvie. E se você estiver dormindo essa noite e Deus te chamar para a eternidade?
sem aviso a morte chegar e te levar? Como é que está a sua vida com Deus? O crente tem que ter certeza da salvação. Amanhã eu vou para o meu trabalho, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou estar no meio dos meus colegas, a maioria não é crente, a maioria faz coisas que não deve fazer, mas eu estarei lá e eu marcarei a minha posição como salvo em Cristo Jesus. E nada naquele lugar vai me fazer perder a salvação. Durante a semana o diabo irá oferecer coisas para que eu me afaste do caminho do Senhor, mas nada me fará afastar do caminho do Senhor, porque eu tenho a certeza da salvação. Se você não tiver certeza da salvação, a sua vida é um suplício. Ah, pastor, eu não sei, vai, né? Não, Paulo está dizendo, nós não temos espírito de temor, mas espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Ao invés de nós corrermos para longe, nós corremos para perto do Pai. Quem tem filho pequeno sabe muito bem disto. Qualquer coisa que acontece, corre no colo do Pai, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque o colo do Pai é o lugar de amparo. E a criança pequena, ela acha que o Pai é super-homem, que protege de tudo e de todos. Qualquer coisinha ela corre. E é isso que Paulo está dizendo. Nós temos um espírito de adoção que nós podemos dizer, Deus é meu Pai. Abba, Pai. O versículo 16. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se o Espírito de Deus não estiver confirmando no seu espírito que você é filho de Deus, você precisa de salvação verdadeira. Não pode estar um crente caminhando e dizendo, pois é, eu vou levando a vida. Tem duas músicas famosas no Brasil, né? Uma diz, vou levando a vida, e a outra música famosa, deixa a vida me levar. O cristão não é assim. O cristão tem certeza, porque o Espírito está falando, o Espírito de Deus está falando no Espírito do homem, você é salvo. O teu nome está escrito no livro da vida, eu morri por você na cruz do Calvário. Eu não morri para desperdiçar o meu sangue, mas eu morri para te salvar, efetivamente. Se você não tem essa experiência do Espírito de Deus, confirmar no seu espírito a sua salvação, você precisa rever a sua vida cristã. Essa não é a doutrina da igreja presbiteriana, não é a doutrina do pastor Hudson. Esse texto não precisa de interpretação, presbítero Jorge. Não precisa interpretar, não precisa fazer uma faculdade de teologia, né? O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. É só ler. Então você precisa ter. Se você ainda não teve essa experiência, clame mais a Deus para que você tenha essa experiência. Para você ver como é bom ter a certeza da salvação. Ter a certeza da salvação não significa que você não vai se entristecer, não significa que você não vai ficar preocupado, não significa que você não vai chorar, mas você vai ter uma vida igual de José. Está na casa do Potifar, está ok, está na prisão, está ok. Está como governador, tudo ok. Ele tinha certeza do que Deus havia chamado para ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, eram prova disso. O apóstolo Paulo era prova disso. Quando Ágabo profetizou que ele seria preso, os irmãos disseram, não, Paulo, por favor, não volte para Jerusalém. A profecia está dizendo que você vai ser preso. Ele diz, olha, eu estou pronto para ser preso, até mesmo pronto para morrer. E às vezes eu fico olhando, lendo Atos dos Apóstolos, e falo, por que Paulo foi apelar para César? Até o rei disse, se Paulo não tivesse apelado para César, eu ia soltar ele, porque esse cara não deve nada. Misericórdia, cara não, né? Este homem não deve nada. Mas ele não tinha medo nenhum, eu vou apelar para César, se César mandar cortar minha cabeça fora, não tem problema. Eu estou disposto a ir até o fim por Cristo. Isso é certeza da salvação. Foi pregado ontem aqui sobre Pedro. Por que Pedro dormia tranquilamente, sabendo que no outro dia a cabeça dele ia ser cortada? Não tem problema, a hora que cair a cabeça aqui, eu me encontro com Cristo.
Estou com uma saudade de Jesus. Ah, como era bom andar com Jesus. Se cortar a minha cabeça amanhã, eu vou encontrar com Ele, vai ser maravilhoso o meu reencontro. Isso é certeza da salvação. E o crente precisa ter essa certeza. Vamos seguindo adiante. Jesus, tem bastante coisa, né? Vamos pular lá para o 26, para dar tempo de nós estudarmos aqui. Vamos voltar para o 18, irmãos? Não dá para pular o 18 não, né? Vamos voltar para o 18. 18 é muito bom. Porque tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada a nós. Esse aqui é uma outra coisa que o crente tem que ter certeza, irmãos. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, dificuldades, problemas, lágrimas, angústias, mas nada do que vocês sofrerem por Cristo no presente é comparado com a glória do futuro. Novamente, Paulo está colocando dois tempos aqui, o presente e o futuro. Porque tenha por certo que os sofrimentos do tempo presente, do agora, não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. Nós temos lutas, temos dificuldades, mas nós temos a certeza da salvação e temos a certeza da vitória. São duas coisas que o crente tem certeza. Então, nada do que nós sofremos por Cristo, não vamos atropelar as coisas e pensar, então vou fazer de qualquer jeito, se eu sofrer vai valer a pena. Não. Existem os sofrimentos que são por Cristo, existem os sofrimentos que nós mesmos nos metemos. Você compra uma coisa que não pode pagar, se mete numa briga que não era tua, é sofrimento teu, não tem nada a ver com o sofrimento de Cristo. Sofrimento por Cristo é que é abrir mão das minhas coisas, é ser tido pelo mundo como quadrado. Quando nós professamos a nossa fé, as pessoas dizem, você é louco, nós estamos em 2025. Você é um jovem ainda, Lucas, vai indo para a igreja. De vez no sábado à noite, está na balada, está tocando na igreja, que tipo de jovem você é, quadrado? Oh, você é tão novo ainda, você vai deixar o mundo, as coisas do mundo, e o mundo nos vê como loucos, e nós sofremos angústias, perseguições, provações, calúnias e tantas outras coisas, mas quando nós estamos sofrendo por Cristo, esses dias eu estava vindo para a igreja caminhando, e lembrei de um versículo poderoso. A Bíblia diz que Pedro e o companheiro dele, na primeira prisão, foram açoitados, apanharam bastante, e eles saíram todos alegres, dizendo, que honra a gente apanhar por causa de Cristo. Fomos dignos de sofrer por causa de Cristo. A nossa vida cristã é assim. O evangelho de hoje em dia é um evangelho que é uma amálgama, é um misturado com o mundo. Aquela igreja é bacana, o mundo adora aquela igreja. Aquele pastor é sensacional, ele está na televisão. Aquele pastor é bacana, porque na igreja ele mistura, traz um bailinho para dentro da igreja, uma coisinha assim, uma coisinha outra. Irmãos, a Bíblia diz, Kadosh, santo, significa separado. Nós somos chamados para ser separados, e esta separação nos coloca numa posição de sofrimento. Somos desprezados pela família, pelos parentes, somos desprezados na escola, na faculdade. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, a coordenadora do curso me tratava assim.
Até que um dia que ela descobriu que eu era crente e pastor, nunca mais vi o rosto daquela mulher. E por um dia, eu não perdi meu diploma. E os 4 anos que eu fui para Curitiba, e todo o gasto que eu tive de gasolina, estacionamento e mensalidade, porque fizeram de tudo para que eu não me formasse. Isso é sofrer por Cristo. Não tem problema. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque nada se compara ao que Cristo irá nos trazer. Vamos seguir adiante. Vale a pena sofrer por Cristo, irmãos. Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda e conhece sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é a oração que é aceita por Deus? A oração que é feita segundo a vontade de Deus. Se eu orar em não conformidade com a vontade de Deus, eu não terei resposta favorável. Mesma coisa que orar: Senhor, me dá mais uma moto. Senhor, eu quero uma moto. Devolve, meu filho, você já quebrou a perna uma vez, vai querer quebrar de novo? Vai querer se acidentar de novo? Não pode orar que eu não vou dar mais. Chega. A experiência já foi dolorosa. Então veja bem, o Espírito intercede. Todo mundo gosta da primeira parte do versículo, dizendo: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas Ele intercede segundo a vontade de Deus. Então a vida cristã, a verdadeira vida cristã, está pautada não na minha verdade, não na minha vontade, mas na vontade daquele que me chamou. A sua vida cristã deve estar pautada na vontade de Deus. E hoje pela manhã nós tivemos uma reunião extraordinária. A palavra de Deus foi poderosa hoje pela manhã. A reunião profética, para quê? Estamos nos reunindo aos domingos de manhã para entender o que Deus quer de nós, o que Deus quer para mim, o que Deus quer através de mim. E é isso que Paulo está dizendo: olha, vocês não conseguem orar. É mais ou menos igual eu tentar montar um móvel. Imagine pegar um monte de pecinha e começar a montar. De repente você vê que você montou uma porta do lado contrário, uma gaveta de ponta cabeça. A gente não sabe fazer isso. E a nossa oração sai assim, a gente acha que está orando tão bonito. Que oração poderosa, o Espírito está suando lá para ajeitar a nossa oração. E o Espírito pega a nossa oração e deixa bem certinho. É igual na faculdade, né, Leila? As normas da BNT. Não adianta você fazer um trabalho bonitinho, se não estiver dentro da norma da BNT, o professor fala assim: faz de novo. Não entendo por que isso. Tantos centímetros da margem esquerda, tantos centímetros da margem direita, tantos centímetros da parte do cabeçalho, tantos centímetros do rodapé, a letra tem que ser tal fonte, do tamanho tal, se for uma citação mais do que não sei quantas linhas, a letra tem que cair para o tamanho 10. Ai, meu Deus do céu, isso é uma coisa que é horrível, é isso. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa oração. O Espírito pega a nossa oração que está toda fora de forma, e Ele começa a ajeitar e ajeitar, fala assim: acho que esse aqui agora Deus pode receber. A nossa oração nunca chega diante de Deus do jeito que sai da nossa boca. A nossa oração sempre chega perfeita diante de Deus. Não existe uma oração mais ou menos. Não existe uma oração meia boca, não existe uma oração mais ou menos certa. Se não estiver em conformidade, o Espírito nem ajeita, já joga fora, fala: não, isso aqui não vale não. Mas se nós estivermos orando e buscando a vontade de Deus, o Espírito vai ajeitar a nossa oração e vai entregar diante do Pai do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele acerta. Veja que Deus maravilhoso é este que nós servimos.
Veja que Deus maravilhoso é este que te chamou e te tirou da onde você estava e te colocou aqui. Ele traz toda a assessoria que você precisa. Que no mundo a gente precisa pagar assessoria. Se você quer falar melhor um pouco, você tem que pagar um assessor de oratória para te ensinar como é que fala. Tem que pagar um coach para ensinar como é que você raciocina. Tem que pagar um professor. Aqui com Deus não precisa pagar nada, o Espírito Santo é gratuito. O Espírito Santo vem e faz aquilo que nós não conseguimos e não podemos fazer. Aleluia. Versículo 27. Enquanto Ele sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja que o Evangelho não se trata de nós. O Evangelho não é o homem no centro, o Evangelho é Deus no centro. O Evangelho que está sendo pregado hoje em dia aí, coloca o homem no centro, vai, meu queridinho, minha queridinha, você que é o amor de Deus, viva a sua vida. Não, o Evangelho está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você não foi chamado para o seu propósito. Você não foi chamado para fazer aquilo que você quer. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aí sim, todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro de um jovem, eu pensei que ele estava brincando comigo. Eu falei, cadê teu carro? Bati, pastor. E deu perda total, foi para o ferro velho. E o problema é que eu tinha feito em 60 vezes, ainda tem mais 50 para pagar. Né? Eu falei, mas como que aconteceu isso? Ele diz, não, Deus está no controle, pastor. Eu estava levando a minha esposa de madrugada para o ponto de ônibus e estava atrasado e Deus falou comigo, pode furar o sinal aqui que não tem problema. E ele furou o sinal vermelho e um carro deu no meio do carro dele. Acabou com o carro dele, acabou com o carro da outra pessoa, coitado, não tinha nada a ver. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Não. Esse não é o propósito de Deus. Ah, pastor, eu tomei a minha própria decisão, fui para isso, fiz aquilo, fiz tal negócio, e agora estou sofrendo, mas todas as coisas cooperam para... Não. As coisas cooperam para o bem quando nós estamos tentando realizar o propósito de Deus na nossa vida. Se eu estiver tentando realizar o meu propósito do meu jeito, não tem nada a ver com o propósito de Deus, e o sofrimento não é para o bem, é para o mal. Então é fácil jogar a culpa no diabo, é fácil jogar a culpa em Deus. Oh, Deus está me tratando. Não, você está na vontade do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem, primeiro, condição, daqueles que amam a Deus. Segundo, daqueles que foram chamados por Deus para um propósito que Deus estabeleceu. Então esta é a verdadeira vida cristã. Não se trata de nós, irmãos, se trata de Deus em nós, se trata do projeto de Deus na nossa vida, se trata do propósito de Deus para nós. 29, pois aqueles que de antemão conheceu também, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito e entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou falando que a vida do cristão é uma vida de certeza. A vida do cristão não é pautada na incerteza. A vida do cristão não é pautada na dúvida. Ah, será que eu vou vencer essa? Será que eu vou triunfar sobre esta luta? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Veja que uma coisa vai completando outra. Então eu falo assim, eu tenho certeza que estou na vontade de Deus, no propósito de Deus. Então, primeira certeza. Agora, vem a luta, vem a dificuldade, eu posso dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode ser o que for. Vamos aqui o exemplo. Abraão, Deus falou, Abraão, sai da tua terra. E ele saiu e levou quem? Levou o sobrinho atrás, o Ló. A promessa era para quem? Para Abraão. O propósito era para quem? Para Abraão. E quem tentou tirar vantagem sobre Abraão? Ló. Abraão podia falar assim, você vai para a esquerda, eu vou para a direita, e acabou, o chamado é meu. E Abraão disse, escolhe aí. E a Bíblia diz que ele olhou para um lado, estava feio, para o outro lado estava feio, ele olhou e viu as campinas bonitas, ali de quem vai para Zoar, das campinas que descem até Sodoma e Gomorra. E ele falou assim, eu vou dar um nó no meu tio que fica com a pior terra, eu vou ficar com a melhor terra para mim. E tomou a decisão. Agora, se Deus era com Abraão, quem seria contra Abraão? José, o próprio José, quando ele se revela para os seus irmãos, os irmãos descobrem, é José, estamos lascados agora. José disse, fique tranquilo, meus irmãos, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção, e é para esse tempo que Deus me trouxe para o Egito. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O rei mandou fazer a estátua de ouro, né, grandona, bonita, e 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante daquela estátua. E o rei disse, olha, se vocês não se curvarem quando tocarem os instrumentos de novo vocês serão lançados na fornalha, eu mandei aquecer, ela está 7 vezes mais quente, e é o fim de vocês. Ó, rei, fique sabendo, se Deus quiser nos matar, nós vamos virar carvãozinho. Agora, se Deus não quiser que a gente morra, a gente vai caminhar, vai passear dentro da fornalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Houve um decreto dizendo, durante 30 dias, quem orar a outro Deus a não ser o rei, vai ser jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Abriu a janela e, como de costume, dobrou o joelho, levantou as mãos para o lado de Israel e orou, foi pego orando, foi jogado na cova dos leões. Agora ele estava certo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então nós temos que ter esta certeza, irmãos. Só que precisamos estar no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. O Evangelho não se trata do meu plano, do meu propósito, do meu querer, da minha vontade. O Evangelho se trata Deus, 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 a vontade de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus é Deus, Deus, Deus no centro. Vamos seguindo adiante. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se qualquer uma coisa dessas aqui te separar de Cristo, significa que você não está em Cristo. Se qualquer coisa dessa que nós lemos, desta lista aqui, te separar do amor de Cristo, é porque Cristo nunca esteve em você e você nunca esteve em Cristo.
Então nós precisamos entender que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Vamos ficar em pé neste momento?